Aí, continuando aqui nossa história do Hobbes, né, quando ele diz aqui que nós, então, numa situação de guerra só há miséria, ele então cunha esta frase que a gente estava mencionando no vídeo anterior, né, a frase famosa, bem assim: e a vida do homem é solitária, pobre, sórdida, embrutecida e curta. Essa é uma frase famosa dele, que resume o que a vida do homem é, no caso de uma guerra de todos contra todos, né? Isso o tempo todo. Então, nesse sentido aqui, ele coloca que há formas de minorar essa desconfiança do homem, né? E o que ele faz para minorar é um testamento desse homem contra a própria sociedade, né? Que quando empreende uma viagem, se arma e procura ir bem acompanhado, quando vai dormir, fecha suas portas, que mesmo quando está em casa, tranca seus cofres. Então, esse homem aqui é um homem que depõe contra a própria sociedade. Aí ele pergunta: que opinião tem ele de seus compatriotas ao viajar armado, de seus concidadãos ao fechar suas portas, de seus filhos e servidores quando trancam seus cofres? Então, esse é um homem desconfiado. Todo homem é assim. Então, ele agiria o tempo todo assim, né? Então, é um indício de uma sociedade precária, ele vai dizer, né? Não significa isso acusar tanto a humanidade com seus atos, como faço com as minhas palavras. Então, mesmo que esse homem não diga nada, o comportamento dele já não é uma acusação de que a sociedade em si não presta. Então, esse ser humano, deixado então livre, ele vai ser um drama para ele e para os outros, né? A natureza humana tende para a agressividade e para a beligerância. Depois vocês vão perceber aqui no Freud também vai dizer isso, né? Os homens são agressivos, né? A agressividade é um instinto básico do ser humano. E ele é dado à beligerância, ou seja, é dado à guerra, né? E ele vai fazer aqui a comparação com os nativos, os índios, né? Os nativos americanos. É a época da colonização, né? Então ele imagina que os índios estão sempre em guerra o tempo todo. Não é bem verdade, mas ele vai falar de uma guerra perene. Então ele acaba aqui citando, né? Não imagino que muitos europeus que escreveram, eles conheciam a América através daquela correspondência de jesuítas, missionários. Então era uma visão de mundo daqueles que vinham para cá, mandavam para lá, né? Bom, enfim, a liberdade dos homens, então, seria a causa da miséria desses homens, né? A liberdade seria uma desgraça para o homem. Mas como vimos, como através disso protege a indústria de seus súditos, daí não vem como consequência aquela miséria que acompanha a liberdade dos indivíduos isolados. Então, um rei, né, um governante que se surgisse ali com o poder de pacificação é a melhor coisa que esse homem poderia ansiar, né? E aí ele vai dizer: ó, onde não há lei, não há injustiça. Então, se não tem ninguém que governe e coloca uma lei, esse homem não tem assim, um padrão para dizer isso é justo ou injusto, né? Desta guerra de todos os homens contra todos os homens, também isto é consequência, que nada pode ser injusto. As noções de bem e de mal, de justiça e injustiça, não podem aí ter lugar. E aí ele acrescenta: onde não há poder comum, não há lei. E onde não há lei, não há injustiça. E esse poder comum é a espada. Então, onde não há espada, não há lei. E se não há lei, não há injustiça. Então, fica muito claro aqui que atrás da lei tem uma violência. Tem sempre alguém praticando uma violência para um resultado que não seja depois a violência também. Certo? E aí ele fala aqui da injustiça e da justiça.
que ele vai dizer, ó, são qualidades que pertencem aos homens em sociedade, não na solidão. Então, no mundo natural, não existe noção de justiça e injustiça, nem teria por que o homem se preocupar com isso. Então, isso aqui é uma coisa consensuada enquanto o homem vive na sociedade. Certo? A propriedade, que é outra coisa cuja noção só existe em razão da sociedade. Propriedade privada mesmo. Ela só vai ter sentido quando está na sociedade. Por exemplo, uma comunidade indígena, uma nação indígena, que sempre morou na floresta, para ela não tem noção disso aqui. Né? A propriedade dela está sempre na floresta dentro, rio adentro. A demarcação de terra do índio, por exemplo, a questão do rio. Né? Não é uma demarcação de cercas como nós fazemos. Né? Então, outra consequência da mesma condição é que não há propriedade, nem domínio, nem distinção entre o meu e o teu, só pertence a cada homem aquilo que ele é capaz de conseguir e apenas enquanto for capaz de conservá-lo. Então, a propriedade é uma coisa que está em risco o tempo todo quando os homens são conflituosos, no estado de natureza. Então, ele consegue com o seu trabalho, mas ele não tem segurança da conservação dessa propriedade ou do fruto do seu trabalho. Então, é sempre um estado de guerra de todos contra todos. Então, essa condição humana, ela é então provocada primeiro, pela natureza, pela razão e pelas paixões. Natureza, razão e as paixões. Então, e aí ele faz a pergunta, como os homens podem ser pacificados e tender para a paz, uma vez que eles são dados ao conflito? Ele vai dizer o seguinte, primeiro porque os homens todos têm medo da morte. E como eles estão em guerra o tempo todo, essa morte está muito próxima, muito perto deles. Então todo homem tem medo da morte, quer fugir disso. Então esse é um fator que conta para o homem abandonar o seu mundo, né, na solidão, o mundo natural, e entrar no mundo social, né, protegido pela sociedade. O segundo é o desejo de coisas que tornam a vida confortável. Então, ele não quer viver aquela vida miserável. Ele quer ter um conforto, mas para ter conforto precisa ter indústria, precisa ter trabalho, ele precisa ter um rebanho e a garantia de que esse rebanho esteja ali, para que ele não passe fome. Né? E a esperança no trabalho, que é o terceiro ponto, como meio de acesso às coisas boas. Então, ele quer uma vida confortável e o trabalho é o que pode dar esse resultado. Então, ele tem esperança nesse trabalho. Só que tudo isso pode vir por água abaixo se é um estado de guerra de todos contra todos. Tá certo? Então, é esse capítulo que eu gostaria de discutir com vocês do Hobbes. Aí nos slides tem outros capítulos, por exemplo, a das causas, geração e definição de um estado. Mas nós não vamos ver isso aqui. Certo? Se vocês quiserem, podem ler lá depois. Né? O Hobbes, vocês devem estudá-lo também lá no segundo período, quando vai falar da teoria geral do Estado, né? Que essas teorias aparecerão. Mas aqui era importante para mim colocar, né, o Hobbes e o Maquiavel como autores que estão pensando assim num Estado, não um Estado de direito, como a gente conhece, mas num Estado absolutista, né, que quase sempre é um estado de exceção, que é um estado de sítio o tempo todo, então que justifica ter um poder centralizador, né, um poder assim praticamente tirano aqui. O texto de Freud que eu fazia menção para vocês, para a gente concluir, é este aqui que está nesse livro, aqui, né, O Mal-Estar da Civilização. Esse aqui é uma coleção do Freud, traduzida diretamente do alemão pela primeira vez para o português. E uma coleção de 20 volumes. E esse aqui é o volume, são os escritos de 1930 a 36. Aqui tem uma carta, né, do ano de 1932, do Freud para o Albert Einstein.
né? Que se intitula Por que a Guerra? Certo? É uma carta. Essa carta ela foi assim uma iniciativa do próprio Einstein, que pedia aos seus amigos intelectuais que pudessem colaborar com algumas falas, com alguns artigos, alguns ensaios, né, para se pensar a condição da guerra. Vocês sabem que o Einstein era judeu, né, e ele morava na Alemanha, e ele percebeu, ele viu o nazismo crescer. Então ele passou a, assim, não assinar, né, aqueles pressupostos do nazismo, que a maior parte dos professores, colaboradores eles assinaram. Ele fez uma campanha contrária. Então, enquanto todo mundo quase assinou lá, ele conseguiu 6 assinaturas só. Então, assim, é uma derrota, né, nesse sentido. E aí, então, ele teve que fugir lá, fugir do nazismo lá, né? E aí, então, ele pede ao Freud, que também era judeu, né, que teve que fugir também, foi parar em Londres, e pede ao Freud para escrever algo. E o Freud escreve nesse sentido que o Hobbes está colocando, dizendo que são básicos 2 sentidos, né, assim, 2 instintos, né, o instinto de conservação e o instinto de destruição, né, que ele coloca aqui, ó. Tá vendo? Só uns trechinhos para a gente terminar, ele dizendo aqui, ó. Agora posso comentar outra de suas afirmações. O Senhor se admira de como é fácil mover os homens para a guerra e supõe que haja alguma coisa neles, um instinto de ódio e destruição que favorece aquele incitamento. Mais uma vez, concordo plenamente com o Senhor. Nós acreditamos na existência de semelhante instinto e nos últimos anos procuramos justamente estudar as suas manifestações. E aí ele coloca, nós supomos que os instintos humanos são de 2 tipos, apenas. Os que tendem a conservar e unir, nós os chamamos eróticos, exatamente no sentido de Eros, no banquete de Platão, e os que procuram destruir e matar, que reunimos sob o nome de instinto de agressão ou destruição. E por aí ele vai. Só que o Freud ele é bem realista, ele acredita que o homem, assim, só pela civilização ele pode se opor à guerra, mas o homem é dado naturalmente, realmente, ao dissenso, né, à desagregação, né, à agressividade, e é preciso que alguém controle isso. Né? Só que alguém, para controlar, controla na repressão. E a repressão vai suscitar um instinto, né, de retaliação. Então, esse é o jogo paradoxal que tem o processo civilizatório, na opinião do Freud. Eu estou citando o Freud, fazendo esse mimo aqui, porque o Freud é um dos autores que, assim, comunga desse ideal hobbesiano de agressividade. Certo? Muito obrigado.